Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Livro de Filipenses, carta aos Filipenses. Filipenses capítulo 2. Amém? Filipenses capítulo 2. Vou ler aqui o versículo 5. Versículo 5. Diz assim, estou lendo aqui na versão NVI. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, toma direção, ó Pai, neste momento, Deus, desta mensagem, ó Pai, desta palavra. Que não sejam as minhas palavras, ó Deus, que não venha sair nada, meu Deus, daqui, que seja da minha própria vontade, do meu querer, meu Deus. Mas que eu seja somente um instrumento nas Tuas mãos, para que o Senhor venha usar da forma que quiser. Que o Senhor cresça, Pai, que eu diminua, em nome de Jesus, e que todo impedimento, tudo aquilo que vem, ó Deus, para nos impedir, ó Deus, de ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, os Teus ensinamentos, ó Pai, venha cair por terra agora, em nome de Jesus. Todo mal, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus. Muito obrigado. Amém. Filipenses 2,5 diz que as nossas atitudes têm que ser as mesmas de Cristo. Amém? Ali eu estava preparando a palavra de Deus, né? Hoje eu sempre almoço em casa todos os dias, né? Agora estou trabalhando, mas eu trabalho perto, então sempre vim almoçar em casa. E aí eu fiquei pensando, como serei eu que vou pregar, então o que eu vou falar hoje, né? E aí Deus me deu uma palavra, né? Comunhão. E aí veio na minha mente esta palavra, comunhão. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Comunhão, né? A gente está sempre falando em comunhão, mas a gente sabe o que é comunhão? A gente sabe o que é, né? Comunhão. Daí eu fui, né? Pesquisar o que é comunhão, o significado de comunhão, né? E aí, pesquisando no dicionário, eu achei ali o significado dessa palavra. Dos significados é este: ato de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, quando eu tenho comunhão com alguém, eu realizo, eu desenvolvo alguma coisa. Aí eu estou tendo uma comunhão ali, com uma pessoa, com alguém, né? E ali algo está sendo feito em comunhão. Este é dos significados desta palavra, né? E aí eu fui procurar na palavra de Deus, né? Uma palavra relacionada à comunhão, né? A ter comunhão.
não só com os nossos irmãos, mas ter comunhão com o nosso Pai, com Cristo, né? E a palavra de Deus em Filipenses, né, no capítulo 2 mesmo, a partir do versículo 1, né, diz assim, ó: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. A palavra de Deus diz isso, né? Que quando nós estamos unidos com alguém, neste caso aqui com Cristo, né? Nós temos que ter ali amor, né? Comunhão no Espírito, profunda afeição, né? Temos que ter o mesmo modo de pensar de Cristo. O mesmo amor que Cristo teve por nós, nós temos que ter pelo próximo. E por Ele, né, primeiramente, né? Ter um só Espírito, uma só atitude. Nós temos que ser uma cópia de Cristo, né? Ser uma cópia do Senhor aqui nesta terra. Temos que agir da mesma forma que Ele agiu, temos que fazer a mesma coisa que Cristo fez. E aí a gente para pensar nestas coisas, né? A palavra de Deus diz, né, em João, lá no capítulo 1, que Jesus, né, é a palavra, Ele era o verbo, né? Ele é a palavra. Por ser a palavra, Jesus, Ele viveu, né, toda a palavra. Ele não mudou nada, Ele não passou por cima de nada, nem de uma vírgula, nem de um ponto, de nada. Ele viveu esta palavra, enquanto Ele esteve entre nós, como um ser humano. Então Ele viveu esta palavra, não mudou nada. E Ele ensinou, nos ensinou, né? Ele sendo a palavra, Ele ensinou ali aos seus discípulos e até hoje ensina, né? Através da palavra, né? Esta herança que nós temos, que é a palavra de Deus, que até hoje sobrevive, graças a Deus, né? Até aqui esta palavra sobreviveu, porque Deus tem ali sustentado, né, a palavra dele. Deus tem sustentado a palavra dele. Então Jesus Cristo, né, que é a palavra, cumpriu toda a palavra. E aí nós ficamos pensando, será que eu posso cumprir toda a palavra também? Será que eu posso fazer a mesma coisa que Cristo fez? Agir da mesma forma que Cristo agiu? Pensar da mesma forma que Cristo pensou? Talvez nós não possamos, mas nós devemos. E é isso que Cristo quer. É isso que Deus quer, o Deus Pai. É isso que Ele quer de nós. Que nós venhamos fazer aquilo que Cristo fez. E aí eu procurando, né, o significado desta palavra, né? Um dos primeiros significados é esse, de realizar e desenvolver alguma coisa em conjunto, né? Nós, quando se fala espiritualmente falando, quando nós realizamos algo em conjunto, nós realizamos algo com quem? Né? O que está dentro de nós?
né? É o Espírito Santo. Então, quando nós temos que desenvolver algo, nós temos que desenvolver algo com o Espírito Santo. Quando nós temos que realizar algo, nós temos que realizar algo com o Espírito Santo. As nossas atitudes não devem ser tomadas pela carne, mas pelo Espírito. E desta forma nós temos comunhão com o Senhor. Através das nossas atitudes que nós tomamos em comunhão com o Espírito Santo. Olha o que Marcos nos diz lá no capítulo 13, versículo 11. Diz assim, ó: sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Ou seja, nós temos que agir de acordo com o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele age em nós. Ele age em nós, né? E quando nós precisamos falar, abrir a boca, quando precisamos agir, e quando estamos em comunhão com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai agir, vai nos dar as palavras, vai nos dar a forma que nós devemos agir. É isso que é estar em comunhão com uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Um outro significado, esse ainda é um pouco mais profundo ainda, é harmonia no modo de sentir, pensar, agir, identificação. Olha como é profundo, né, o significado de ter comunhão. Sentir como Cristo sentiu, pensar como Cristo pensa, agir como Cristo age. Estamos pensando como Cristo? Estamos sentindo como Cristo sente? Né? Agindo como Cristo agiu? Nós temos que ser igual ao nosso Senhor. Em tudo. Em tudo em nossas vidas. No sentir, no pensar, no agir. Quando nós temos, né, quando temos esse comportamento, aí tem essa identificação. Por que os apóstolos, né, eles iam de cidade em cidade pregando o evangelho e receberam ali, né, o apelido de cristãos, né, pequenos cristos, porque logo se identificava que aquela pessoa agia da mesma forma que Cristo agia. Aqueles que estavam ali pregando a palavra de Deus estavam agindo da mesma forma. E as outras pessoas identificaram, ele age como Jesus. Na época que surgiu este apelido, né, eles colocaram esse apelido para soar como pejorativo, como uma coisa pejorativa, né? Olha os cristãos, mas os cristãos ali adotaram, né? Foi, acho que a melhor ideia que eles tiveram, né? Que os ímpios tiveram, chamar os seguidores de Cristo de cristãos, porque ali até hoje nós usamos, né,
esta identificação. Até hoje, né? Sobreviveu até hoje. Então, quando as pessoas nos olharem, quando as pessoas nos virem aí fora, elas têm que nos identificar. Quantas vezes nós já vivenciamos, né, de estarmos em algum lugar com alguém e as pessoas nos perguntarem: você é crente, não é? Porque as pessoas veem que há algo diferente na nossa vida. As pessoas veem algo diferente. No modo de falar, de agir, há o brilho, né, que é diferente na nossa vida, nosso semblante é diferente. As pessoas falam: nossa, eu sinto uma paz com você, né? Quantos já ouviram isso, né? Eu sinto uma paz com você. Você é diferente. E quando nós abrirmos a nossa boca, quando nós formos tomar alguma atitude, tem que ser baseado na palavra de Deus. Tem que ser baseado naquilo que Cristo fez. Olha só o que João diz, capítulo 15, versículo 5. Diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Um outro significado de comunhão é em que há união ou ligação. Em que há união ou ligação, né? Compartilhamento. João 15, 5 diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Ou seja, nós estamos unidos com Cristo. E o que Cristo disse? Se vocês estiverem unidos comigo, vocês darão frutos, né? Se vocês estiverem unidos comigo, eu estarei com vocês e vocês darão frutos, né? Então, um outro significado é esse, em que há união ou ligação. Quando nós temos comunhão com Cristo, há uma ligação. Há uma ligação com Cristo, há uma ligação de nós aqui com o mundo espiritual, com o Senhor. Há uma união. O que nos une a Cristo? O Espírito Santo, né? Então ele nos diz, né? Esse versículo é maravilhoso, né? Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Olha o que Cristo diz: sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês podem até tentar, mas vocês não vão conseguir. Vocês podem ter planos, vocês podem até tentar, né, fazer com que esses planos sejam concretizados, mas sem mim não vai acontecer. Vocês têm planos, pode ter planos, né, de querer ir para algum lugar, mas sem mim vocês não vão. Jesus foi bem claro: não farão coisa alguma se vocês não estiverem em mim e eu estiver em vocês. Então, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós temos uma união, nós temos uma ligação.
E é isso que Cristo quis dizer aqui, né? E por que devemos ter comunhão com o Senhor? No versículo 6 de João, capítulo 15, diz assim: se alguém permanecer em mim, será como o ramo que... Se alguém não permanecer em mim... por que devemos ter comunhão com o Senhor? Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Devemos ter comunhão com o Senhor, porque quando não estamos com o Senhor, o que acontece? A palavra de Deus diz que todo ramo que não dá fruto, Ele corta. E esses ramos que são cortados são jogados. E esses ramos que são jogados, uma hora ele seca. Você já experimentou cortar um galho, deixar esse galho no sol ali vários dias, meses? Esse galho ele vai secando, né? Ele vai ficando seco, 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 seco. Toda a seiva ali, tudo que tinha ali seca, fica seco, não tem mais vida, porque não tem mais como nascer ali, brotar folhas, nada, fica seco. E a palavra de Deus diz que esses ramos é apanhado e jogado no fogo. Quando se joga um galho seco no fogo, o fogo ele consome rapidamente esse galho. Rapidamente. Né? Então nós devemos ter comunhão com o Senhor, porque nós não queremos ser jogados no fogo. Este fogo que é fogo, né, é um fogo de destruição. É um fogo de aflição. É por isso que nós temos que ter comunhão com o Senhor. Quando não estamos em comunhão com o Senhor, quando não estamos em comunhão com o Senhor, é quando fazemos o que desagrada a Deus. Romanos 1, 28, diz assim, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Deus, quando vê que a pessoa quer permanecer no erro, ela não insiste com a pessoa. Ela deixa a pessoa, ela larga a pessoa de mão. Você quer praticar o mal? Então pratique seu mal. Né? Ele não vai contender para sempre com aquela pessoa. Né? A pessoa ela tem o livre-arbítrio é isso, é a escolha. A pessoa escolhe ou servir ou não servir. Ou andar em retidão ou não andar em retidão. Quando a pessoa não quer andar em retidão e quer permanecer no erro, vai chegar uma hora que Deus não vai contender mais com essa pessoa. Né? Então, esse versículo mostra, né, quando nós não estamos mais em comunhão. Né? É quando desprezamos a palavra de Deus. Né? Despreza o conhecimento de Deus. Vira as costas para o sacrifício de Cristo. Isso mostra que nós não estamos em comunhão. E a comunhão também é com os nossos irmãos, né? Porque se nós não temos comunhão uns com os outros, como vamos ter comunhão com o Senhor? Né? A palavra de Deus diz, né, para nós amarmos ao nosso próximo, né? Então tem que haver amor entre os irmãos, amar ao nosso próximo. Não somente entre os irmãos, mas quando Deus fala o nosso próximo, é qualquer pessoa aí fora. Tem que haver amor, né? Nós não podemos desprezar o próximo.
Nós não podemos desprezar o próximo, porque Jesus, quando ele veio para os doentes, não foi isso? Ele veio para aqueles que todo mundo desprezava, que todo mundo olhava e falava: esse aí não tem mais jeito. Esse aí nasceu torto e vai morrer torto. E Jesus veio para essas pessoas. E muitos ali que ouviram a palavra de Deus, né, se consertaram, tiveram a sua salvação. Nós podemos ver pela vida dos apóstolos, os discípulos de Jesus, né? Tinha ali um no meio ali que tinha uma cabeça bem esquentada, né? Acredito eu que ele partia para cima de tudo quanto é briga, né? E não saía, né? Tinha outro ali que era cobrador de impostos, e cobrador de impostos naquela época era desprezado também, era mal falado, porque estava cobrando impostos do povo. E o próprio Jesus falou, né? Eu não vim, né, para os que são sãos, eu vim para os doentes, né? Eu vim para aqueles que se encontram, né, enfermos, mas não é enfermos não somente de corpo fisicamente, é enfermos da alma, de espírito, porque ele cura, né? Jesus cura o espírito doente, a alma doente. Então nós devemos ter comunhão com os nossos próximos, com o nosso próximo, né? Hebreus 10, 25 diz assim, ó: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então não deixemos, né? Não deixemos de nos reunirmos, de ter comunhão, né, de comer junto, de bater papo junto, de nos alegrarmos juntos, mas também de nos entristecermos juntos, de chorarmos juntos. Isto é ter comunhão. Amém? Isto é ter comunhão. Então, comunhão, né? A gente achava que era uma coisa tão fácil, né? Mas ter comunhão não é tão fácil assim, né? Porque nós temos que realizar e desenvolver alguma coisa em conjunto com o Espírito Santo, né? Com Deus, com o nosso Senhor. Harmonia no modo de sentir, de pensar e agir. Tem que ter essa harmonia, né? Em que há união ou ligação, compartilhamento. Então, tudo isso nós temos que ter com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, né? Tudo isso tem que haver entre nós e o Pai, né? Esta união, esse modo de pensar, esse modo de agir, de sentir, esta comunhão, né, que nós temos que ter. Amém?